Você já ouviu uma história de algum conhecido seu que ele perdeu os bens porque tinha uma dívida trabalhista de uma empresa que ele saiu? E aí a dívida foi feita depois que ele saiu? Então, isso é o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a pessoa jurídica tem uma dívida, mas não tem bens. Então, o juiz desconsidera essa personalidade jurídica e avança sobre o patrimônio do sócio. Isso é uma situação muito cruel, porque às vezes a pessoa já saiu faz tempo, não participou da constituição daquela dívida, não foi beneficiado por aquela dívida, e ela mesmo assim ela tem o seu patrimônio invadido para pagar uma dívida de que ela não fez parte. Isso é o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. E era muito comum na Justiça do Trabalho, principalmente, inclusive quando era considerava grupo econômico, quando uma empresa tinha os sócios iguais de uma outra empresa, então ia e considerava sócio, era uma confusão. O que fez a Lei da Liberdade Econômica? Ela criou alguns requisitos para caracterizar essa desconsideração da personalidade jurídica e tornou objetivo o que antes era subjetivo. Então, cada juiz interpretava de uma forma, e aí veio a Lei da Liberdade Econômica, 13.874 de 2019, e colocou uma ordem que deve ser seguida para que possa ser feita essa desconsideração. Isso foi muito bom para o sistema de holding familiar, porque é exatamente isso que a gente está preocupado, né? Até onde a dívida da pessoa física ou da pessoa jurídica ou de algum negócio pode contaminar as outras pessoas jurídicas do mesmo grupo, o grupo da família, o grupo econômico da família. Então, como é que funciona hoje? Primeiro, para ter uma desconsideração da personalidade jurídica, é preciso 3 situações. Ou que haja um abuso dessa personalidade jurídica, ou um desvio, ou uma confusão patrimonial. Então, o que é um abuso dessa personalidade jurídica? É você usar a pessoa jurídica para fazer um monte de empréstimos, um monte de dívidas, e aí você retira o dinheiro dessa pessoa jurídica, passa para a pessoa física, e aí a pessoa jurídica fica sem bens para quitar aquela dívida. Né? A confusão patrimonial, o que é? Até onde essa dívida e essa receita é da pessoa física ou é da pessoa jurídica? Então existe uma confusão. E essa fronteira entre as duas pessoas fica prejudicada, então existe uma confusão. Então, o que acontece? A Lei da Liberdade Econômica, primeiro, ela fixou 2 requisitos. Para ter a desconsideração, você tem que ter um benefício e um beneficiado dessa ação. Então, aquele que cometeria um abuso, um desvio ou uma confusão, ele tem que ser beneficiado, ele tem que receber um benefício. Então, aquele sócio que saiu daquela empresa e está sendo perseguido para pagar aquela dívida trabalhista, ele não foi beneficiado, ele não recebeu um benefício daquele processo, daquela força de trabalho. Então, ele não seria atingido pela nova regra, ele não pode ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. E aí vieram os parágrafos do artigo 50 do Código Civil, inseridos pela essa nova lei, e criaram mais alguns critérios. Então, para ter o desvio, primeiro você tem que ter o propósito de lesar credores. Então, se aquele sócio saiu daquela pessoa jurídica e está sendo perseguido para pagar essa dívida, ele teve um propósito de lesar credores, ele nem estava na pessoa jurídica. Né? Então, ele nem tinha interesse no resultado e muito menos ele tinha condições de lesar alguém. Então, já estaria descartada a desconsideração. Parágrafo 2º, para caracterizar a confusão patrimonial, tem que haver um pagamento repetitivo de obrigações da pessoa física pela pessoa jurídica. Por exemplo, outro exemplo,
a pessoa física ou a pessoa jurídica, um transfere para o outro ativos ou passivos por valor insignificante ou sem uma contraprestação. Eu não pago para receber, por exemplo, a pessoa jurídica compra um carro e entrega para a pessoa física. E ela não paga nada por isso, né? Isso sai desse patrimônio e fica no patrimônio da pessoa física. Então seriam esse tipo de exemplo. E uma coisa muito importante para o sistema de holding familiar. Essa legislação definiu que para ter uma desconsideração inversa tem que seguir as mesmas regras da desconsideração propriamente dita. O que é essa desconsideração inversa? A desconsideração da personalidade jurídica é você tirar esse muro que separa a pessoa jurídica para a pessoa física e pegar os bens da pessoa física para pagar uma dívida da pessoa jurídica. Na desconsideração inversa, é aquele caso em que a pessoa física não tem bens e você então rompe essa barreira com a pessoa jurídica para pegar os bens da pessoa jurídica e quitar uma dívida da pessoa física. Essa é exatamente a situação da holding familiar, em que a pessoa física, o nosso objetivo é que a pessoa física não tenha bens, porque quando ela morrer, eu não preciso fazer o inventário. Então a pessoa jurídica não morre. Então esse é o grande benefício. Então, para ter essa desconsideração inversa, só se ficar comprovado esses outros requisitos aqui na pessoa física. Então isso dá muita segurança, porque via de regra, os casos em que há desconsideração de personalidade jurídica, abusivamente falando, não há benefício, não há beneficiado, não há propósito de lesar credores, não há uma confusão patrimonial. Às vezes, via de regra, a empresa simplesmente quebrou porque veio uma pandemia, porque teve uma crise econômica e assim por diante. E aí, mesmo nesses casos, havia uma desconsideração. Essa situação hoje já não há mais. Por isso que se fala em lei da liberdade econômica. O objetivo é estimular a pessoa jurídica a desenvolver negócios e se quebrar, não é o que ninguém quer, mas isso quando quebra, ele consome o capital social. Então, tudo que você põe lá, é isso que vai gerar o negócio. Se não for suficiente para quitar as dívidas, acabou o negócio, quitou, quem não recebeu, fica sem receber. É o que a gente chama de falência da pessoa jurídica. Né? Esse é um processo específico, etc., mas que não vem ao caso aqui falar a respeito. E por fim, o parágrafo 4º, ele fala, a micro-reforma trabalhista, ela já disciplinou que aquelas empresas que tiverem sócios iguais não caracteriza grupo econômico. Então aqui a gente tem, no sistema de holding familiar, via de regra a gente vai ter sócios iguais em pessoas jurídicas diferentes. Então a chance de você ter uma dívida de uma contaminando a outra pessoa jurídica era muito grande pelo sistema anterior. Atualmente isso já não acontece mais. O fato de ter sócios iguais não é suficiente para que a dívida de uma empresa seja quitada pela outra. E o parágrafo 5º diz então que o aumento ou mudança da finalidade não caracteriza desvio, nem abuso, nem confusão, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Era uma situação em que, se eu estou desenvolvendo uma atividade eu fabrico sapatos, por exemplo, e aí eu pego empréstimo para aumentar essa fabricação. E no meio do caminho surge uma oportunidade de fazer capa para celular, porque deu um boom, ou máscara de pandemia, né? Máscara facial. E aí eu invisto esse dinheiro que eu peguei do empréstimo, eu invisto nesse negócio e esse negócio quebra, né? Então, o que antes era possível fazer? Olha, você desviou a sua finalidade. Quando você veio pedir empréstimo, era para aumentar a fábrica de sapatos. Você mudou, você fez uma fábrica de máscaras. Então, isso caracteriza desvio, mudança da finalidade, e isso autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica. Hoje já não tem mais isso, né? Então, isso é ótimo, porque no sistema de holding familiar, você não vai ter esse tipo de problema. Então, é uma legislação que veio para fortalecer o sistema de holding familiar. E aí, se você gostou desse conteúdo,
fique atento que eu vou dar uma palestra gratuita, online, sobre holding familiar, dando mais detalhes, mais informações sobre esse assunto, mas fique atento, porque só quem tiver inscrito é que vai receber o link para participar. Então, quando você puder fazer a inscrição, faça a inscrição e para receber o link.